Fala galera de futuro, professor Cadrinho na aula. Hoje vamos falar a respeito de notação científica e vamos utilizar aquela ideia da ordem de grandeza da última aula. A ordem de grandeza, só para relembrar, a gente associava a ordem de grandeza a uma potência de base 10, onde tinha expoente positivo para número muito grande e expoente negativo para um número muito pequeno. Se liga aí, ó. Esteja com o material todo em mãos. Se você não baixou o material, tem aí no primeiro link aí dos comentários. Faça todas as anotações para poder acompanhar a aula. Pause o vídeo sempre que você precisar para poder anotar, né? E fique focado na aula, galera. Foco na aula para a gente poder ter o melhor aproveitamento possível. Deixe suas dúvidas aí nos comentários e eu e minha equipe vamos te atender o mais rápido possível, beleza? Vamos lá? Essa é a aula 28 de notação científica, oitavo ano do primeiro bimestre. Conceitos de notação científica. O objetivo dessa aula é identificar a notação científica para representar grandezas microscópicas e grandezas macroscópicas. Microscópicas muito pequeno e macroscópicas muito grande, representando ali então exemplos diferentes. Para começar, considere as medidas a seguir. A distância do planeta Terra ao Sol é de 149 mil milhão bilhão e 600 milhões de metros. O diâmetro do vírus SARS-CoV mede em média 0,000000076. Um número bem cabuloso esse, né? Bom, apesar de ser um número muito pequeno, é uma medida muito pequena, a gente tem algumas reflexões para fazer em relação às duas. Com relação a esses valores, qual é a maior medida? De que maneira você chegou a essa conclusão? Um minutinho aí. Tic-tac. Se você respondeu que a maior medida é a distância entre o planeta Terra e o Sol, você acertou, meus parabéns. E como a gente chega a essa conclusão? Muito fácil. A medida, o número que a gente enxerga aí, 149 bilhões 600 milhões de metros, é um número maior do que 1, portanto maior então do que o outro, que é menor do que 1. Um comparativo muito fácil de se fazer, não? Segunda questão aí para a gente refletir: realizar operações fundamentais, ou que seja ali adição, subtração, multiplicação e divisão com esses números, parece uma tarefa fácil? Por que você acha? Por que você tem essa opinião? De fato, as duas medidas possuem muitos algarismos, um com um tanto de zeros aí que eu até me perdi na hora de fazer a leitura, né? E o outro, um número muito grande. Se a gente for fazer a adição, por exemplo, dos dois números ali, a gente vai se perder com certeza. E por isso que a gente vai passar para uma outra dimensão de numeração, que são a notação científica. Mas será que existe algum modo de representar esses números utilizando menos algarismos? Como será que é isso? Claro, a notação científica é a maneira de representar um número muito grande ou um número muito pequeno, de forma simplificada por meio da multiplicação de um número n e uma potência de 10, de base 10, cujo expoente é um número de forma que 1 é menor ou igual a n, que é menor do que 10. Não ajudou quase nada, né, galera? Não ajuda quase nada isso daí, né? Pô, representar dessa forma aí ficou mais cabeludo do que fazer a adição entre os dois números gigantescos lá, né? Mas calma que a gente vai simplificar isso. Ó, vou dar um exemplo aqui na lousa.
Então vamos ver um exemplo aqui. Olha lá. Peguei aqui a distância então da Terra ao Sol, 149 bilhões e 600 milhões de metros, e peguei aqui também o tamanho do Covid, né? do vírus, que vai ser essa medidona aqui, 1, 2, 3, 76 milionésimos de metros. E aí a gente vai transformar isso aqui em notação científica, levando em consideração a regra principal. A regra principal é o seguinte: o número inteiro, a parte significativa do número tem que ser entre 0, tem que estar entre 0, tem que ser maior do que o número que a gente vai pôr, que tem que ser menor do que 10. O que isso significa? Que esse número da parte inteira ele tem que ficar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pode ser qualquer um desses números, ó. Ele é maior do que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e menor do que 10, então parando 9. Transformando então esses dois números aqui em notação científica, nós vamos ter o seguinte, ó. Se eu tenho que ter um desses números na parte significativa, na parte inteira, vou colocar a vírgula aqui. O 1 é um desses elementos aqui, então pode ser. E vou contar quantos zeros tem depois da vírgula. Olha, ó. Quantos zeros? Não, quantos algarismos? 3, 6, 9, 10, 11. Vou escrever um novo número. 1,496 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10, 11. 11 positivo. Então, 149 bilhões 600 milhões também pode ser escrito dessa forma. 1,496 vezes 10 a 11 metros. Enquanto que o tamanho aqui do vírus, do coronavírus, nós temos a vírgula vai ficar aqui, que é o 7, e vamos escrever 7,6 vezes 10. Agora, como é um número muito pequeno, o expoente vai ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8. Andamos com essa vírgula aqui, ela veio parar aqui, andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Muito fácil assim, ó. 7,6 vezes 10 a menos 8 metros. Dessa forma a gente vai escrever qualquer número na forma de notação científica. Beleza? Agora, para você pensar um pouco aí e refletir, ó. Sobre a notação científica, é correto afirmar que... Vou deixar 15 segundos aí para você pensar a respeito. Muito bem, se você respondeu que é sempre escrita como produto de um número entre 1 e 10 por uma potência de 10, você acertou. Se você resolveu em alguma das outras alternativas, é bom repensar os conceitos. Vamos lá? O primeiro exercício aí do livro ou da folha de atividades, nós temos esse problema. A cidade de São Paulo produz diariamente uma grande quantidade de lixo e de acordo com dados mais recentes, a cidade gera aproximadamente 20 milhões de quilos de lixo por dia. Uma quantidade exorbitante, não acha? Utilize a notação científica para representar esse número. 15 minutinhos aí para vocês, 15 segundos aí para vocês representarem, para vocês pensarem. Muito bem, vamos lá?
20 milhões aqui para a gente representar na forma de notação científica, levando em consideração aí as regras que já acabamos de ver. A vírgula vai logo após o 2, que é a parte significativa que nos interessa, e vamos contar aqui, ó, 3, 6, 7. 2 vezes 10 a sétima potência, expoente positivo, porque é um número grande, e temos aí 2 vezes 10 a sétima para esse exercício. Beleza? Vamos lá para o segundo exercício. Uma bactéria em um laboratório de biologia e tem seu comprimento em 0,000002 metros. Esse número é muito pequeno. Então, os cientistas costumam usar a notação científica para representá-lo de forma mais prática. Escreva o comprimento dessa bactéria em notação científica. Dá um tempinho aí de 15 segundos para você pensar. Muito bem, vamos lá? Então, 0,000002 metros, nós vamos transformar em notação científica e usando a regra básica de colocar a vírgula sempre na frente do menor algarismo significativo, que nesse caso aqui é o 2. A vírgula então tem um deslocamento de 3, 6 casas. Nós vamos escrever 2 vezes 10 a sexta. Mas olha, agora nós temos aqui um número muito pequeno. Se é um número muito pequeno, a gente vai colocar o menos lá no expoente. 2 vezes 10 é menos 6 metros. E a resposta correta. Ok? Vamos para o próximo exercício. Atividade 3. Uma empresa farmacêutica está trabalhando no desenvolvimento de um novo medicamento. Durante os testes, descobriram que a dose eficaz do medicamento para um paciente adulto é de 0,000000045 kg ou 45 gramas. Além disso, a empresa planeja produzir 560 bilhões dessas doses para atender sua demanda de produção. Escreva a dose eficaz do medicamento em notação científica. Observe que a primeira questão está falando da dose eficaz. Você vai procurar ali o valor que é a dose eficaz no probleminha para poder escrever em notação científica. E no item 2, escreva a quantidade total de doses que a empresa planeja produzir em notação científica. Então são dois dados diferentes aí que você vai fazer o mesmo trabalho. Escrever na forma de notação científica. Deixar um minuto aí para vocês pensarem. Então vamos lá, pessoal, vamos escrever aí a dose eficaz. Lá no probleminha, a dose eficaz para resolver o problema era essa daqui, ó. Deveria ser consumido essa quantidade.
E aí nós temos para transformar esse número em notação científica, colocando a vírgula no primeiro valor significativo dentro da regra da notação científica, nós vamos escrever 4,5. Quantas casas essa vírgula andou? Então ela andou aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Vezes 10 a menos 8, porque esse número é um número muito pequeno, então um expoente negativo, gramas. Enquanto que o item 2 dizia assim, ó, escreva a quantidade total de doses. A quantidade total de doses, 560 bilhões de doses. Transformando isso aqui em notação científica, então a vírgula vem aqui no primeiro algarismo significativo, que é o 5, e vamos contar a quantidade de zeros que ficaram para trás. 3, 6, 9, 10, 11, 5 vezes 10, 5,6 vezes 10 elevado a 11 doses. 3, 6, 9, 10, 11. 5,6 vezes 10 elevado a 11. Beleza? Vamos ver outro. Agora, para encerrar a nossa aula, você vai escrever, né? Você vai me entregar no final da aula a resposta dessas duas questões. Como realizamos a transformação de um número para notação científica? Ao representar um número menor do que 1 em notação científica, a potência de 10 utilizada terá expoente positivo ou negativo. Escreva numa folha de papel aí, numa folha separada, para você me entregar ao final da aula, ou você que está aí na internet, no aconchego da sua residência, escreve aí nos comentários para mim, responda as duas questões, ok? Então nós vamos ficando por aqui e não esquece de escrever aí nos comentários o que você achou, as suas dúvidas. Estamos aqui a equipe inteira para ajudar você a realizar as atividades, beleza? Grande abraço e até a próxima aula.